Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Como estão todos? Espero Boa tarde, que... professor. Boa tarde, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Como eu comentei na aula passada, eu quero concluir os últimos slides da aula passada falando sobre a radiação solar. Acho que mais uns 20 minutos a gente conclui. E logo em seguida, eu quero apresentar para vocês a atividade individual que vocês farão, né, que vocês farão a partir de agora. Eu vou fazer essa apresentação logo em seguida e tentar detalhar o máximo possível para vocês aí, tá? Mas vamos aqui, pessoal, para a gente comentar sobre a conclusão sobre radiação solar. Falar nisso, eu postei no Moodle para vocês um texto que está lá na aula do dia 26, está lá no Moodle, né, aula síncrona dia 26, um texto sobre energia solar, bem parecido com as informações que eu estou trazendo aqui para vocês nessa apresentação. Bom, eu havia parado na aula passada exatamente nesse slide, só recapitulando, né? Então, comentando com vocês que a potência da energia solar, ou seja, a luz, a radiação solar que atinge o planeta Terra é da ordem de 1.367 watts por metro quadrado. Isso equivale em torno aí de 23 lâmpadas de 60 watts, aproximadamente, né? Só para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, né? Esse é um valor chamado de constante solar, muito utilizado nos cálculos feitos pelos físicos da área da astronomia. E dessa parte, apenas um quarto, aproximadamente, 342 watts por metro quadrado, eles efetivamente é absorvido, né, e efetivamente entram no planeta. Né? Esse é um valor chamado de insolação. Né? Então, esses dois dados são usados para os cálculos na astronomia, são dados valores médios, obviamente, que são encontrados no planeta Terra, né? Eles têm uma relação, são muito influenciados, os valores são muito influenciados pela distância, por dois aspectos. Primeiro, pela distância em que o ponto de referência se encontra da linha do Equador, devido à inclinação do nosso planeta e à inclinação da própria radiação solar que atinge o planeta Terra. E outro fator é pelas estações do ano, né? As estações do ano, como eu já comentei, estão diretamente ligadas, né, ao fato do planeta estar mais próximo ou distante do Sol, já que o planeta não descreve uma órbita completamente circular ao redor do Sol, e sim uma órbita elíptica, né? Então, nós temos dois períodos, apogeu e perigeu, né? Então, esses dois períodos que acontecem no ano faz com que a gente tenha as estações do ano e permite que o planeta fique mais próximo, mais longe, mais afastado do Sol, o que acaba influenciando um pouco nesses valores. Portanto, esses valores são médios, né? Então, quando ela chega no planeta, uma parte é absorvida pela superfície, outra parte é espalhada na própria superfície, outra parte é refletida para o espaço. Eu tinha mostrado para vocês que 30% acontece espalhamento e reflexão, porque aproximadamente 6% é espalhada para o espaço pela atmosfera do planeta, né, a própria presença do ar atmosférico e de outros gases dissolvidos na atmosfera, né, faz com que uma parte seja espalhada, em torno de 6%. 20% é refletido pelas nuvens, né, as nuvens têm um poder de reflexão muito grande, porque elas são brancas, né, tem essa cor branca. 4% é refletida pela superfície da Terra, né, então a superfície da Terra absorve um pouco, mas em torno de 4% reflete de volta para o espaço, né? Em torno de 19% é absorvido na atmosfera, então aqui é uma situação de absorção. 3% as nuvens absorvem, né, e as nuvens aquecem, né? 16% é absorvido pelo vapor de água, né, que está presente na atmosfera, né? E, por último, a questão da absorção. Então, absorção atmosférica e absorção pela superfície. Nós temos, no caso da absorção pela superfície, 25% chega a penetrar no solo, né, ela penetra a radiação, a energia, né,
ela chega a penetrar no solo alguns poucos metros, não muita coisa, né, mas suficiente, por exemplo, para permitir que raízes, né, de determinadas plantas eles façam também fotossíntese, mesmo estando ali sob a terra, e principalmente, né, a partir da superfície do mar, permitindo que essa luz permite que as plantas subaquáticas, né, façam a fotossíntese, né, e 26% é difundida pela superfície da terra. Então, o sol, juntamente com a água, são os dois principais fatores que sustentam toda a vida no planeta, né. Mas, deixa eu comentar com vocês, pessoal, o que é o tal do espectro solar ou distribuição da radiação solar. Aí existem várias denominações para composição espectral. Composição espectral é como que a luz, né, que o Sol emite, a energia que o Sol emite, está distribuída. Né? E aí a gente tem várias denominações. Uma delas chamadas de espectro eletromagnético, ou radiação eletromagnética, ou espectro solar, ou radiação solar. Esses termos são todos eles utilizados para designar o espectro solar, ou seja, a composição espectral. Quais são as energias que chegam até o nosso planeta? Bom, inicialmente, a luz, ou Peraí, só um minutinho, pessoal. Tem gente pedindo para entrar aqui. Muito bem, vamos lá. Inicialmente, pessoal, é preciso entender, né, que lá pelos anos de 1920, os cientistas conseguiram entender, né, como é que a luz funcionava, né, como é que a luz se viajava pelo espaço. Não importa se tem atmosfera, não importa se é um vácuo, né, mas como é que a luz se propaga, né? Ora, a luz se propaga a partir de uma onda, como essa figura que a gente está vendo aqui, né, essa primeira figura que a gente está vendo aqui. E por que ela é eletromagnética, né? Então, a partir de 1920, os cientistas conseguiram entender que a luz tem um comportamento duplo, né? A luz tem esse tipo de comportamento, pessoal. Né? Então, imagine, isso daqui é o eixo cartesiano, né, em 3 dimensões, está aqui o eixo X, vocês lembram lá de matemática, né, do ensino médio, né, eixo cartesiano X, Y e o eixo Z aqui. Então, são as 3 dimensões que nós temos aqui. Ora, a luz, quando ela se propaga de um ponto para o outro, e aqui ela está se propagando ao longo do eixo X, ela se propaga desenvolvendo 2 ondas. Uma delas é essa onda azul, ela define o campo elétrico que é conduzido pela luz. E essa onda vermelha, né, que é perpendicular, completamente perpendicular à onda azul, é o campo magnético descrito pela onda de luz. Por isso que a luz é uma energia do tipo eletromagnética, que se propaga no espaço com este tipo de formato. Se a gente voltar, então, aqui está mostrando a propagação, né, aqui da minha esquerda para a direita, ao longo do eixo X aqui, e observe que, conforme a onda vai aumentando, né, ela vai aumentando e diminuindo, né, esses campos elétricos e o campo magnético, ele vai aumentando e diminuindo de valor em função da onda passar a ter, então, um valor positivo, um valor negativo, matematicamente falando. Muito bem. Vamos voltar ao exemplo, ao slide anterior que a gente estava. Então, se a gente observar, a onda se propaga na atmosfera a partir, então, de uma onda. Aqui eu estou representando ela em 2 dimensões, né? A partir, então, de uma onda, mas lembrando que ela tem essa característica de se deslocar de forma dupla. Ora, ela desenvolve um campo elétrico e um campo magnético ao mesmo tempo, né? Então, aqui está percorrendo aqui o tal do fóton, né, que eu já comentei com vocês, ou seja, esta partícula, né, que ora tem um comportamento de energia, ora tem um comportamento de uma partícula com massa, isso tudo ao mesmo tempo, ela se desenvolve, então, aqui ao longo dessa onda. E vocês podem verificar que essa onda, em determinadas áreas, elas têm distâncias maiores, por exemplo, entre as cristas e entre os vales.
e de repente aqui ela começa então a diminuir a distância entre a crista da onda ou o vale da onda. Dessa forma, então, os cientistas dividiram o espectro eletromagnéticos, né, nessas faixas aqui. Então, ondas de rádio, as micro-ondas, o infravermelho, são 7 faixas, né, o visível, a região do ultravioleta, raio-x e raio-gama. Para que foi feito isso? Em função da influência de cada uma dessas ondas sobre as coisas. As coisas, por exemplo, você pode imaginar nós mesmos, seres vivos, né? Pode imaginar, por exemplo, sobre a reflexão em um espelho, sobre a utilização de cada um, ou sobre a característica, principalmente a propriedade de cada uma dessas ondas. Então, elas foram divididas, né, em sete subfaixas para poder, então, ser tratada, né, de forma mais direta e objetiva cada uma delas, né? Bom, quando a gente fala em ondas de rádio, nós estamos falando em ondas de rádio que apresentam comprimentos de onda, olha aqui, até 10 elevado à terceira metro, ou seja, 10 elevado à terceira, nós estamos falando em 300 metros. E o que é comprimento de onda, né? Se a gente verificar esse desenho aqui do lado, o que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância, né, entre duas inflexões. Olha, quando a onda ela passa pelo eixo que ela está se desenvolvendo, imagine que aqui é o eixo X, né, ela muda a sua inflexão. Então, enquanto aqui, nesse ponto, estava positiva, nesse ponto aqui, ela fica negativa. Então, pode ser, então, entre duas inflexões, que é o mais correto, mas pode ser também a distância entre duas cristas ou dois vales. Tá? Então, a gente observa, é isso que nós chamamos de comprimento de onda. Então, quando nós estamos falando de uma onda de rádio que tem 10 elevado à terceira, pode chegar até 300 metros, né? Essa é uma onda de rádio bem elevada. Normalmente, não chega a tudo isso, não é necessário ser tudo isso usando ela aqui na Terra, né? Então, nós estamos falando de uma distância de onda enorme. Então, é uma onda muito grande. E quando a gente ainda, olhando esse gráfico aqui, a gente vai verificar que a onda, ela tem uma determinada altura ou uma determinada profundidade, que isso é chamado de amplitude da onda. Né? Então, quando nós relacionamos comprimento de onda com amplitude, a gente tem um resultado dessa relação que chama-se de frequência. Né? Então, esses dois dados, comprimento de onda ou frequência, né, eles são inversamente proporcionais. Quando a onda é muito grande, como o caso de uma onda de rádio, 10 elevado à terceira, a frequência é muito baixa, em torno de 10 a quarta Hz. Ao passo que, conforme esse comprimento de onda vai diminuindo, por exemplo, até chegar em raios gamas, ou radiação gama, né, o comprimento de onda é baixíssimo, 10 elevado a menos 12 metros. 10 elevado a menos 12, né, significa 0,011 zeros e 1 depois da vírgula. Né? Então, é um número infinitamente pequeno. E olha a frequência é 10 elevado a 20, ou seja, a frequência em hertz é extremamente elevada. E a frequência a gente está vendo aqui, ó. O que é frequência? É a quantidade de ondas que passam num determinado intervalo de tempo. Então, se a gente observar aqui do lado esquerdo, nós temos uma quantidade de ondas menor passando no mesmo intervalo de tempo, se eu considerar o lado esquerdo aqui. Então, eu tenho, desse lado direito, a radiação gama tem uma frequência muito alta, porque muitas ondas passam em um determinado intervalo de tempo. Uma onda de rádio ou uma micro-onda passa, então, uma pequena quantidade de ondas, né? E aonde que são? Aqui tem uma escala aproximada desse comprimento, só para vocês terem uma ideia. Então, a ondas de rádio, nós estamos falando em ondas que podem ter comprimento, por exemplo, relacionados à altura de edifícios, por exemplo, 100 metros. As ondas de rádio, as mais normais, são aquelas utilizadas na faixa aí, desde uns 10 metros até uns 30, 40 metros, essas são as mais comuns. Utilizada, por exemplo, para transmissão de sinais de televisão, sinais de rádio, telefonia celular e tal. Depois nós temos as micro-ondas, né, 10 elevado a menos 2 metros, 0,01, né,
nós estamos falando aí, um animal tipo uma borboleta, alguma coisa que vale. A região da radiação infravermelho, né, já 10 a menos 5 do metro, aqui é o tamanho de uma ponta de uma agulha, bem pequenininha. A região visível, esse nome é bem sugestivo, né, visível porque nós vemos, né? Essa é a parte do comprimento de onda que o olho humano consegue capturar, consegue enxergar. Né? Depois a radiação ultravioleta, aquela que a gente tenta se proteger muito dela, né? Raio-X, todo mundo aí já foi submetido a raio-X, quer num dentista, ou quebrou um braço, ou alguma coisa que vai, e a radiação gama, que é bom nem chegar perto dela, né? Porque ela é extremamente danosa, né? Então, nós estamos falando aí, ultravioleta, tamanho de moléculas, a luz visível aí, tamanho de micro-organismos, como protozoários, bactérias. Raio-X, né? Raio-X, ele chega a ser aproximadamente o tamanho de um átomo, né? A parte nanométrica aqui, 10 a menos 9 a 10 a menos 10 metros, e 10 a menos 12, né? Que significa 1 picômetro, né? Lá pelo tamanho do núcleo atômico. Ora, muito bem. Como eu falei para vocês, pessoal, essa parte aqui do visível, né? Que a gente está vendo aqui na frequência. Antes de mais nada, pessoal, a escala da composição espectral sempre mostra, né, uma coloração desde o vermelho até o violeta mais tênue. Né? Quanto mais vermelho for a cor, menor é a frequência ou maior é o comprimento de onda. Quanto mais violeta for a cor, vai ser menor o comprimento de onda e maior a frequência. Né? E tem uma partezinha aqui no meio do espectro, que é chamado de região da luz visível, né? Que é onde nós conseguimos capturar as cores que vão desde o vermelho até o violeta, arco-íris, a tal das 7 cores básicas aqui do arco-íris, onde aqui tem as 3 cores primárias, né? As cores RGB, red, vermelho, G de green e B de blue. Então, são as 3 cores primárias que nós temos aí, que a partir delas as outras são compostas, né? Ora, a faixa de comprimento de onda, então, que chega nos nossos olhos, ela vai de aproximadamente 370 nanômetros, ou seja, 1 nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros, né? Então, esse número aqui, com esse monte de zero depois da vírgula, até 750 nanômetros. Esse é o comprimento de onda que entra nos nossos olhos, a nossa retina consegue capturar, consegue transformar isso numa informação que o nervo óptico leva para o nosso cérebro. Né? Aí nós dizemos cor vermelha, cor azul. Os outros nós não vemos. Ondas de rádio a gente não vê, micro-ondas nós não vemos, né? Infravermelho nós não vemos, ultravioleta, raio-x, raio-gama. Mas, no entanto, os seres vivos percebem, né? A ondas de rádio, nós somos o tempo inteiro impactados. Eu mesmo aqui agora estou sendo impactado pelas ondas de rádio que estão sendo transmitidas aqui no meu celular. Meu celular está igual você, está recebendo ondas de rádio aí o tempo inteiro. Né? Elas não são ondas ionizantes, elas são não ionizantes, ou seja, não causam prejuízo, né, aos seres vivos, né? No entanto, já algumas outras ondas começam a causar prejuízo. Por exemplo, as micro-ondas causam um prejuízo aos seres vivos, né? A micro-ondas, ela tem a capacidade de evaporar água, interagir com a molécula de água, evaporar ela muito rapidamente e dessecar o ser vivo. Infravermelho é responsável por transmitir calor. Quando a gente está sob o sol e sente calor, né? A gente sente a nossa pele aquecendo, é por conta do espectro infravermelho, ou seja, da composição infravermelha que está seguindo. O ultravioleta, ele tem a capacidade de causar danos bastante irreversíveis, né, nos seres vivos, né, tumores e tal. Raio-X, você só consegue expor um ser vivo durante uma fração de segundo, quando você vai ali tirar uma fotografia ali para ver se quebrou o braço ou não. E radiação gama, então, esse nem pensar, né? A radiação gama, ela literalmente pulveriza um ser vivo, né? De tanto elevado que é a frequência. Então, isso é efetivamente o que nós enxergamos. E aí também, pessoal,
o espectro infravermelho, o espectro eletromagnético, ele tem, como eu falei para vocês, uma característica que ele vai desde um vermelho, chegando a ser até um vermelho profundo, que pode se tornar até uma cor preta, uma cor negra bastante intensa, né, até uma cor mais tênue de um violeta. E a essas cores, pessoal, são associados valores de temperaturas. Na realidade, não é que são associados, eles foram medidos em laboratório e foram definidos. Então, quando a gente tem cores muito intensamente violetas, ou seja, de um azul até chegar numa parte tênue, nós estamos falando em temperaturas extremamente elevadas, 10 milhões de graus Kelvin, por exemplo, né? Quando nós estamos aqui nessa faixa bem mais escura, né, que é a chamada temperatura do corpo negro, né, ou seja, a temperatura, o corpo negro espacial, né, lá no universo, né, essa temperatura, ela é tão baixa, né, que ela chega, então, a paralisar o movimento molecular. Nós estamos falando aqui de temperatura inferiores a menos 273 graus centígrados, né, que seria o tal do zero absoluto. É dessa forma, pessoal, que os cientistas, os observadores espaciais, conseguem, então, estimar a composição dos astros que estão aí fora. Por quê? Porque existe um paralelo mostrando que, estudos mostrando que a cor emitida pelos minerais, por esses minerais naturais que nós temos, eles emitem cores em determinados comprimentos de onda dentro da região do visível. E observando, então, os comprimentos de onda que são emitidos por esses corpos celestes, a astronomia, os astrônomos conseguem, então, estimar a composição, né, mineral daquele planeta ou daquele astro que está sendo observado, tá? Voltando à questão da composição espectral, pessoal, o Sol emite todos esses comprimentos de onda. O Sol emite, então, esse espectro de forma completa. Ele emite desde de ondas de rádio até raios gama. No entanto, algumas dessas emissões são em frações muito pequenas. O Sol emite, acho que é o próximo slide, em uma grande quantidade, o comprimento de onda da região do infravermelho, do visível e do ultravioleta. Muito pouquinho raio-x, muito pequeno, muito pouco raio gama, muito pouca onda de rádio, tá? Lá no texto que eu postei para vocês, eu mostro ali como é que essas ondas podem ser geradas, né? Então, a geração dessas ondas, raio gama, raio X, pode ser gerado aqui na Terra facilmente. Micro-onda, onda de rádio, tudo pode ser gerado aqui na Terra de forma dentro de laboratórios, né? Eu falei muito sobre cores para vocês, né, pessoal? O que é cor? Cor é uma percepção visual, né, que resulta da incidência de um feixe de fótons, ou seja, a onda eletromagnética, né, sobre células especializadas na nossa retina ocular. Então, nossos olhos, a retina dos nossos olhos está ali dentro dos olhos, mais ou menos no fundo lá do globo ocular. Né? Então, a retina, quer dizer, lá tem o receptor, a retina está bem na frente do nosso olho, né? Então ela captura essa informação, transfere essa informação lá para o fundo do nosso olho, onde está lá, então, o nervo óptico, que transmite esse sinal, então, para o nosso cérebro, então, consegue, então, distinguir o que nós chamamos de cor. A cor, né, ela é uma função da frequência da onda que este corpo reflete. Então, quando a luz incide sobre um corpo, sobre um objeto, ele vai, então, receber essa luz, alguns comprimentos de onda ele vai absorver, e alguns comprimentos de onda ele vai refletir. Tá? Quando eu falo comprimento de onda, eu posso falar também frequência. Então, ele vai absorver determinadas frequências e ele vai emitir também determinadas frequências. Né? Então, ele reflete, obviamente, aquela frequência que ele não consegue absorver. Né? Então, por isso que a gente diz que um objeto é vermelho, porque ele absorve
todos os outros comprimentos de onda, todas as outras frequências, mas não consegue absorver o vermelho. Pelo contrário, ele emite de volta o comprimento de onda ou a frequência da região vermelha. Então, nós dizemos que aquilo tem cor vermelha. E isso é exatamente o que acontece com qualquer superfície que emite uma determinada cor, né? Então, a cor, obviamente, se relaciona, então, com esses diferentes comprimentos de onda e frequência do espectro eletromagnético, né? Eles são percebidos numa faixa muito específica, né? Como uma sensação que nos permite diferenciar ou falar sobre com mais precisão sobre um determinado objeto. Poxa, isso tem cor... tampa da minha caneta aqui tem cor azul, então ele está absorvendo todas as frequências de todas as outras cores que compõem o espectro visível, né? Quando a gente fala em cor, pessoal, nós estamos única e exclusivamente nos referindo ao espectro visível, né? E ele emite, então, um determinado comprimento de onda que tem relação com essa cor azul. E como eu falei, as cores, existem 3 cores básicas, né? Que é o vermelho, o verde e o azul. Com essas 3 cores básicas, né, nós podemos montar todas as outras cores, né? Nós podemos misturar isso, montar e ter aí todas as outras cores que compõem o espectro visível. Então, se a gente considerar as cores como uma luz, né, a cor branca ela vai resultar da reflexão total de todas as cores, enquanto a cor preta resulta da absorção total de todas as cores. Então, a luz, quando ela é emitida no Sol, pelo Sol, ela tem uma cor branca. E por que ela é branca? Porque ela está, então, refletindo todas as cores. Ela reflete todas as cores. Quando um corpo tem a cor preta, ele absorve todas essas cores. Ele não é capaz de emitir nenhum comprimento de onda. Então, isso que diferencia esses dois grandes diferenças do espectro, né? Então, sim, branca e preta também são designadas como cores, se nós, então, entendermos isso como sendo uma frequência, né? Então, branca é a soma de todas as frequências sendo refletida, sendo emitida, e preta é a absorção de todas as frequências sem emissão de nenhuma delas. Tá? Esse, então, são os comprimentos de onda e a frequência associada a cada uma das cores que nós enxergamos, né, das 7 cores. Então, vermelho vai desde 480 a 405 Hz, amarelo de 530 a 510, e por aí vai até o violeta de 790 a 680 Hz. Ou pelo comprimento de onda, tanto faz. Tá? Muito bem. A radiação solar, então, emitida pelo Sol é um conjunto, né, de todos esses comprimentos de onda, né, da radiação eletromagnética, né, mas basicamente, pessoal, o que chega no nosso planeta, a maior quantidade, né, de tipo de radiação que é emitida está na região do infravermelho, praticamente 50% de toda a composição espectral do Sol é infravermelha, por isso que nós percebemos, os seres vivos percebem o aquecimento quando nós estamos sobre a luz solar. Nós percebemos a nossa pele ficar mais quente, a nossa temperatura aumenta, né? Cerca de 40% corresponde ao visível e cerca de 10% compõe o comprimento de onda do ultravioleta. Né? Claro, essa conta dá 100, mas as outras também estão aí presentes, né, com 0,0 algum por cento de participação aí. Né? Então, é isso que acontece aproximadamente aqui a luz do espectro solar que chega na Terra, né? Ou seja, a própria composição energética da luz solar. Então, ela vai, considerando um comprimento de onda, ela vai desde um comprimento de onda de 250 nanômetros, ou 2.500 nanômetros, que corresponde aí à região do infravermelho, tá? Tá aqui todo esse gráfico cor rosa, mais ou menos. Tá? Depois, essa parte branca aqui, 44,7% é o visível e 6% apenas de luz ultravioleta. Nós estamos falando aí em torno de 300 a 400 nanômetros de comprimento de onda. Tá? E finalizando, então, pessoal, qual que é o balanço energético do nosso planeta?
né? Essa luz chega aqui, aquece o planeta, é usada, tal, né? Se a gente pegar essa figura aqui, pessoal, lá na apresentação que eu fiz para vocês, no texto que eu fiz para vocês, essa informação está lá também, e também no vídeo que está lá no Moodle, para vocês entenderem bem isso daqui, né? Então, 51%, se a gente considerar uma base de 100% da incidência, então está aqui, incidência de 100%, essa amarelada aqui. Então, nós temos 51% a superfície absorve, 19% a atmosfera absorve, o ar atmosfera, e 30% é refletido de volta para o espaço. De que forma? Né, desses 30%. 6% é difundida na forma de radiação visível, dos feixes que compõem aí a região dos comprimentos de onda do azul e o violeta, por isso que a gente diz que o céu é azul, porque toda a reflexão que acontece sobre o final da nossa atmosfera ali, né, é sempre comprimento de onda da faixa do azul até o violeta, o céu é azul, e 20% pela nuvem, por nuvens, e 4% pela superfície do planeta. Então, isso que se dissipa nesses 30% que nós estamos vendo aqui. A energia que é irradiada, né, pela superfície, ou seja, aquilo que a superfície recebe, né, que a superfície absorve aqui, nós temos aproximadamente, né, cerca de 117%, considerando a base 100, então você tem 17 a mais aqui, 17% do total, 117% total da radiação incidente, sendo que desses 117%, 6% é emitida diretamente para o espaço. Então, está aqui, ó. A superfície refletindo 6%, voltando para o espaço. Né? E 111% é absorvido pelos gases atmosféricos, o que dá o tal dos 117%. Né? E 96% da radiação solar incidente, né, reemite de volta para a superfície cerca de 96%. Então, a atmosfera absorve 111, refletida aqui pela superfície, e volta a fornecer para a superfície 96%. Essas contas parecem que não batem, né? Daqui a pouco vocês vão ver que elas, em tese, precisam bater. Né? Finalmente, 64%, que esse daqui de energia da radiação solar incidente é devolvida, né, pela atmosfera para o espaço. Então, ela reflete de volta aqui para o espaço 64%. Muito bem, vamos continuar pensando. Se a gente pensar nesse equilíbrio do sistema, ou seja, nesse balanço energético do planeta, a gente tem que observar o seguinte, né? A radiação emitida para o espaço é igual à radiação incidente, observe. 24% de reflexão, volta para o espaço, 6% de difusão e 64% de emissão atmosférica, mais 6% de emissão terrestre. Isso dá 100%. Então, 100% da radiação que o planeta recebeu, ele devolveu para o espaço. 24% na forma de reflexão, devolveu, ele utilizou, o planeta utilizou. 24% devolveu na forma de reflexão, 6% difundiu entre a atmosfera e a superfície, 64% foi a emissão atmosférica, ou seja, a atmosfera devolveu para o espaço, e 6% a Terra devolve. No entanto, a superfície absorve mais energia do que ela emite. E a atmosfera radia mais energia do que ela absorve. Então, há um desequilíbrio entre a quantidade de energia que é absorvida pela superfície em relação a devolver a reflexão, e é diferente, é o inverso no caso da atmosfera. Né? Essa diferença é em torno de 30%. Ora, se a gente pegar, então, pela superfície, observe que a energia absorvida na superfície, nós temos 51% vem pelo Sol, mais 96% a atmosfera joga de volta, dá 147%. E a energia emitida pela superfície é de 117, 111 mais 6, dá 117. A diferença é quanto? 30. Se a gente pensar agora na atmosfera, a energia absorvida pela atmosfera é 19% aqui a atmosfera absorve, mais 111 a atmosfera absorve aqui irradiada pela superfície, o que dá 130. E no caso, a atmosfera emite 64 para o espaço e 96 ela devolve aqui para a Terra. 130 menos 160, 160 menos 130 dá a diferença de 30. Né? Então, no final das contas, o balanço praticamente zero. Zero por quê?
as mesmas quantidades, energia não se cria, não se perde, não se gera, né? Ela só é transformada, né? Ela é só migrada de um formato para outro, né? De um tipo de energético para outra energia, né? Então, as duas diferenças aqui que acontecem em relação à superfície e à atmosfera são exatamente as mesmas, né? No final, a gente pode pensar, então, que a superfície deveria aquecer muito mais e a atmosfera resfriar muito mais. Não é exatamente isso, né, que deveria acontecer. A gente deveria perceber ou ter um aquecimento muito maior na superfície e um resfriamento maior da atmosfera, né? Isso não acontece efetivamente, né, porque existem inúmeros meios de transformação de energia entre a superfície e a atmosfera e vice-versa, né? Transferência em torno de 30%, está aqui, ó, uma cor lilás aqui no nosso gráfico, que permite, então, equilibrar o fluxo de energia do planeta, né? O ar quente, de que forma, né? O ar quente que sobe para a atmosfera, ar quente que sobe por quê? Porque a superfície emite esse ar quente para a atmosfera, isso é um fluxo de calor sensível, lembra? Calor sensível, aumenta somente a temperatura, mas não muda o estado físico. A atmosfera continua atmosfera, ela não solidifica, ela não se liquefaz, ela continua gasosa, né? Então, o ar quente que sobe para a atmosfera transfere calor sensível para a atmosfera, né? Enquanto a evaporação da água corresponde ao calor liberado na atmosfera, origina, então, a formação de nuvens, né? Que aí se transforma, então, essa energia é calor latente. Por quê? Porque a energia capaz de fazer com que a atmosfera se condense e forme uma nuvem, significa que o vapor de água está se liquefazendo, formando a nuvem. Quando isso acontece, a gente tem uma mudança de estado físico. Então, a energia aí foi na forma de um fluxo de calor latente, que corresponde a 23%. Então, 7% do ar quente mais 23% das nuvens formam, então, os 30% que supostamente seria, então, essa diferença, né? Na realidade, essa diferença de 30% simplesmente desaparece, equilibrando, né, a energia do planeta. Aí a gente pode se perguntar, né, mas e o efeito estufa? Né? Será que realmente o balanço energético do planeta é uma conta que dá zero? Aí é uma outra história que a gente vai falar mais para frente, pessoal. Tá? Muito bem, aqui eu acho que o próximo slide é aquele balanço de radiação, que é exatamente o vídeo que existe lá que está lá no Moodle, que eu quero que quem não viu ainda, veja ele, né? Ele tem uma explicação bem similar ao que eu dei sobre esses valores aqui, mostrando, né, esse balanço energético do planeta. Ok? Bom, pessoal, dessa forma, eu termino aqui, né, eu termino aqui sobre o balanço energético do planeta, né? Aquela deveríamos ter terminado lá passada, mas acabou não dando tempo. Levei bem mais do que os 20 minutos aí, acho que deu um pouco mais de 30 aí, mas não tem problema, tá? Vejam essas informações lá no Moodle, pessoal, nos textos, nos vídeos que eu coloquei lá, que são bem interessantes, são bem complementares aí, né? Ok. Alguma questão, pessoal? Alguém tem algum comentário para fazer? Acho que todos estão aptos aí pela atividade. A Beatriz está perguntando aqui, tem como transmitir o vídeo? Às vezes meu Moodle não abre. Eu queria partir para apresentar para vocês agora a atividade, e assim, tente lá, Beatriz, ver o vídeo lá. Ele é um vídeo curto, acho que são, se não me engano, em torno de 6 minutos, se não me falha a memória, acho que por aí, né? Se por acaso não abrir, eu não me lembro se no Moodle eu coloquei, deixa eu voltar aqui no Moodle, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Olha só,
no Moodle, Beatriz, você vai encontrar o acesso ao vídeo, o link, mas também eu coloco ali o canal do YouTube onde esse vídeo se encontra. Então, você pode copiar o HTTPS ali, né, e colocar no seu computador, na linha de busca lá do seu computador e acessar diretamente ele no Moodle, no YouTube, né, que é da onde ele veio. Então, está indicado a fonte aí, acho que você vai acabar não tendo problema aí, tá? Muito bem, então. Vamos lá, pessoal. Então, eu parei já a apresentação. Deixa eu sair dela aqui. Deixa eu abrir aqui, então, pessoal, documento sobre a atividade. Cadê ele aqui? Muito bem, 2021. Muito bem. Pessoal, essa informação, esse texto que eu vou mostrar aqui para vocês agora, assim que eu terminar a aula, ele vai estar postado no Moodle exatamente como eu apresentei aqui. Né? Beatriz, vou ver se alguém me manda o link. Não, o link está lá no Moodle, Beatriz. Bom, veja aí. Deixa eu fazer o seguinte para você... Opa, cadê aqui? Para evitar qualquer dúvida. Ctrl C, só um momentinho. Você não abre o Moodle. Ué, tá estranho. Como é que você está assistindo a aula, Beatriz, se você não está conseguindo? Você está pegando o link como? Ctrl C, Ctrl V. Esse é o link do vídeo, tá? Esse é o link do vídeo sobre o balanço de energia, tá? Beleza, muito bem. Então, pessoal, voltando. Vamos falar agora sobre a atividade, tá? Essa atividade, pessoal, o texto que eu vou mostrar aqui para vocês agora é exatamente o que vai estar no Moodle assim que a aula for concluída hoje, tá? Então, lá no Moodle, você já deve ter observado, tem um campo, acho que é o terceiro box, se não me engano, né, mas está lá, escrito com letras garrafais lá, atividade individual. E é ali que todas as informações sobre isso estarão daqui para frente, tá? A começar por esse documento. Então, muito bem, vamos lá. Ok. Acho que já está aí apresentando para vocês. Deixa eu fazer o seguinte, é um documento em Word. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que acho que aumenta aí a visualização para vocês. Muito bem, pessoal. Vou tentar ser o mais detalhista possível aqui sobre essa atividade individual, tá bom? Ok, tá aí o tema já mostrando para vocês, pessoal. Quais são os meus consumos? O planeta tem condições de supri-los? Esse é o tema da atividade, não é o título, né? É o tema que eu estou apresentando para vocês, né? Quais são os meus consumos? O que eu consumo? Eu compro roupa, compro comida, compro um carro, compro uma moto, ando de ônibus, ando de metrô, viajo de avião. Tudo isso significa consumo. Né? Gasto água, ligo lâmpadas, carrego o celular, tudo isso significa consumo. E será que o planeta tem condições de suprir esses consumos que eu estou tendo, que eu tenho no meu dia a dia? Até quando a gente dorme, nós estamos consumindo. Quais são os prazos, pessoal, para realização desta atividade? O dia 18 de novembro é a data limite para a entrega do texto final desta atividade, que vocês, obviamente, vão fazer um texto no computador, vão digitar, tá? E lá no dia 18 do 11 é a data limite. Posso entregar antes? Pode. Uma semana antes, 10 anos, não tem problema nenhum. Dia 18 do 11 é a data limite para que seja entregue. Eu vou descrever aqui como é que vocês vão entregar isso lá na frente. Mas tem duas datas parciais aí, que são datas onde eu quero acompanhar com vocês a evolução do desenvolvimento da atividade.
Então, até o dia 5 de outubro, né, é importante que vocês, até lá, tenham aí, ou seja, hoje até o dia, nós estamos falando aí em 5 semanas, que vocês já tenham definido os seus diagnósticos. Quais são os meus consumos. Não é? Então, até o dia 5 do 10 de outubro, é importante que vocês tenham, então, os seus diagnósticos levantados e definidos. O que eu consumo? E até o dia 28 do 10, que vocês já consigam, diante dos seus diagnósticos, analisar esses dados. Eu vou mostrar para vocês como. Né? Essas datas aqui, pessoal, datas e etapas definido aqui nesses prazos parciais, ela não tem nenhum valor para a nota, elas não vão contribuir para a nota. Então, eu não vou fazer uma correção da fase diagnóstica, uma correção da fase de análise de dados para dar nota. Não. A nota é dada somente lá sobre o trabalho final, sobre o texto final, que vocês vão me entregar até o dia 18 de novembro. Nós estamos falando aí em 2 meses e meio até lá. Né? Essas datas... O trabalho já pronto, né, professor? Sim, o trabalho pronto, claro, é o trabalho pronto, final, data limite para texto final, aqui, ó, texto final da atividade, trabalho pronto, né? Que ele é dividido, eu sugiro aqui uma divisão em etapas, por isso que eu chamei aqui de fase de diagnóstico e fase de análise de dados, né? Essas duas etapas parciais aqui, elas são fases onde eu vou tentar avaliar o que vocês fizeram e tentar contribuir, olha... O seu diagnóstico, acho que faltou você aqui levar em consideração tal coisa. Poxa, é mesmo, eu não levei isso em consideração. Então, você vai ter que levar em consideração ali para você ter uma amplitude do seu trabalho, né? Então, a ideia é que durante esses prazos parciais aqui, eu consigo orientar vocês, sugerir algumas coisas em função daquilo que vocês estão me apresentando até aquele ponto ali. E lá no dia, aí vocês vão compondo o trabalho, começaram a perceber que não dá para fazer na véspera, né? Vai ser complicado, na véspera da entrega, né? E lá no dia 18 do 11, vocês vão ter o texto pronto e aí vocês vão me entregar. Muito bem. Deixa eu passar algumas informações diretas sobre essa atividade. Bom, primeiro, realize atividades, né, em etapas. Por isso que eu tenho aqui uma fase diagnóstica, uma fase de dados aqui, conforme eu vou sugerir ali na frente, né? De novo, lembro que não é uma atividade que vocês vão conseguir fazer de forma satisfatória, né, nas vésperas da entrega da data final. Não tem como. Né? Ela deve ser construída ao longo do semestre, ao longo desses próximos, do semestre letivo que nós estamos tendo, vai demandar de levantamentos, de pesquisa, comparações, discussões, né? Vocês vão ter que se debruçar sobre essa atividade, né? Vocês vão ter que demandar tempo de vocês para poder fazer. Lá no texto final, vocês vão me entregar, todo mundo já fez trabalho aqui, não gosto muito de usar essa palavra, mas todo mundo já fez aqui atividades na forma de trabalho, então ele tem um conjunto de informações ali que eu gostaria de ver aqui. Então, o que é que eu peço para vocês? O texto deve conter, primeiro, um título. Pessoal, isso que eu apresentei aqui em cima, quais são os meus consumos, o planeta tem condições de supri-los, isso é um tema. Isso não é o título da atividade de vocês. Vocês vão dar um título, cada um vai dar o seu próprio título para a sua própria atividade. Tá? Então, conforme vocês vão escrevendo e desenvolvendo o seu trabalho, num determinado momento pode brilhar uma luzinha, poxa, acho que o meu trabalho pode ser muito... Tenho esse título aqui, acho que vai representar muito aquilo que eu escrevi, aquilo que eu sou, porque aquilo que você está escrevendo é aquilo que você é, em termos de consumo, né? Então, o título deve ser algo que represente você em relação ao levantamento e às percepções que você fez sobre esse levantamento, né? Então, eu já vi títulos os mais estranhos, hilários, controversos, não importa. Título é uma coisa, eu não vou corrigir título. Título é algo que vai ser particular de cada um. Então, o trabalho deve conter, o texto deve conter um título, a identificação do aluno de turma, óbvio, claro. Uma introdução.
O que é uma introdução? Uma introdução é uma contextualização daquilo que vocês estão escrevendo. Então, se eu estou escrevendo sobre jogo de futebol, eu vou fazer uma contextualização desse esporte chamado futebol. Nasceu assim, então você vai contextualizar. Então, o trabalho que vocês vão estar desenvolvendo é sobre, de novo, o tema aqui, meus consumos. O planeta tem condições de me suprir isso? Então, como é que é isso em termos de contextualização? E aí, para isso, vocês precisam fazer uma boa pesquisa bibliográfica a partir de fontes confiáveis, e deve ser relacionada essas fontes lá no final do texto. Com todo o trabalho de levantamento, vocês vão construir, vão se utilizar de várias literaturas. E essas literaturas você vai fazer uma referência lá no final do texto. No final do texto, vocês escreverem aqui no item referências, lá, o último texto. Então, aonde buscar essas informações sobre esse tipo de tema que nós estamos apresentando aqui? Livros, se vocês tiverem, revistas, internet, talvez. Agora, cuidado, viu, pessoal? Ctrl+C, Ctrl+V, é muito fácil hoje em dia da gente analisar e verificar se isso foi feito. Então, escrevam o seu próprio texto. Então, isso é uma introdução. E fontes confiáveis que eu falo, pessoal, principalmente na internet, a internet tem uma quantidade de informação hoje em dia, e em sua imensa maioria, a confiabilidade é duvidosa. Poxa, se eu estou falando sobre consumo, sobre fontes de energia, então, talvez sites relacionados, eu vou chutar alguns aqui, que pode ou não estar relacionado com isso. Por exemplo, dados estatísticos. Poxa, dados estatísticos no Brasil, talvez as melhores fontes provenham do IBGE. No fonte está lá, publicado, um relatório do IBGE. Talvez dados publicados pelo Banco Mundial, talvez dados publicados pela ONU, talvez dados publicados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, esses são sites, são fontes de pesquisa, de informação que a gente pode ter boa. E aí eu dei 3, 4 exemplos só de uma infinidade que tem. Sites, por exemplo, de empresas distribuidoras de energia elétrica, sites de empresas distribuidoras de água, sites voltados para organizações não governamentais que tratam do clima, por exemplo. Então, esses são sites, são informações que têm uma confiabilidade por trás, porque tem um grupo, tem uma fonte científica atrás disso. Então, nós vamos fazer uma tradução que é uma contextualização. O desenvolvimento. O desenvolvimento eu vou sugerir que vocês façam em 3 etapas que eu vou descrever aqui na frente. Então, você tem lá o seu título, a identificação, a introdução, o desenvolvimento do trabalho, todo o desenvolvimento, as comparações que você vai fazer, e no final você vai ter, então, como penúltimo item, as reflexões e as conclusões. Observe que reflexões e conclusões, o nome é aí porque é uma soma, reflexões se somam a conclusões, não tem aí o ou, não são reflexões ou conclusões, reflexões e conclusões. Então, durante o seu levantamento, você vai ter algumas reflexões, isso vai ser natural que vocês tenham essas reflexões, e no final vocês vão ter as suas conclusões. Essa daqui é a parte mais importante desta atividade. Lá na frente vocês vão ver como que a nota se distribui para compor a nota da atividade, vocês vão ver o impacto que reflexões em conclusão têm. É onde você vai expor, então, quais são as suas reflexões frente ao seu diagnóstico, comparados a valores médios de consumo em determinadas regiões, que é onde vocês moram. Defina quais são as suas propostas e perspectivas de ações de futuro que você poderá tomar. Então, observe, você fez um diagnóstico sobre consumos, e você está tentando verificar se o planeta tem condição de te suprir isso tudo.
né? Então, você vai depois pegar esse seu diagnóstico e vai fazer uma comparação com dados médios. Deixa eu dar um exemplo aqui, exemplo mais tradicional. Água. Quanto eu gasto de água por dia? Estou fazendo uma pergunta, alguém sabe? Alguém tem ideia quantos litros de água cada um aí gasta por dia? Não faço a mínima ideia. Também não. 50 litros? 100? 1.000? 500? Não faço ideia. Imagine só a descarga. Pois é. Por que eu estou falando água? Porque a água é energia. Né? A água é energia. Então, será que o mundo tem toda essa água que eu gasto por dia para fornecer para mim? Olha lá, se for considerar alimentação também, a Beatriz chamou um ponto importante aqui. Né? Quando a gente pensa no consumo de água, nós estamos pensando na água, aquilo que eu tomei ali, ó, na minha aguinha que está na garrafinha aqui, tem 500 mililitros, acho que eu tomo uns 5, 6 vezes por dia, então aí já se vão 3 litros. Né? Mas uso água para lavar minha mão, tomo banho, vou no banheiro, né? Descarga, lavo o carro, lavo roupa, lavo jardim, molho planta, tudo isso é água que eu estou vendo ali, mas eu também, na hora do almoço, eu consumi ali 200 gramas de carne, bife. Eu não sou vegetariano, né? Um bife lá, bonito, tal, 200, eu já falei algumas vezes aqui, né, que se gasta cerca de 1.500 litros de água para produzir 1 quilo de carne. Aí eu como também um pouco de arroz, um pouco de feijão, então eu estou ali também consumindo uma água que a gente chama ela de virtual. Eu vi num documentário que o gasto de água para fazer um hambúrguer é equivalente a 2 meses com o chuveiro ligado sem parar. Uma carne de hambúrguer, pode ser isso, mano. Então, essa é a chamada água virtual. Quantos litros de água a indústria, a Samsung, meu celular é Samsung, gasta para fabricar um aparelho desse que eu troco 3 vezes por ano? Brincadeira, pessoal, não troca não. Mas tem gente que troca, né? Tem gente que lança um celular novo, ele fica 3 dias na fila, porque vai ter o lançamento lá do iPhone XZW, KP, Hiper Top, não sei das quantas, que custa lá não sei quantos mil, o cara fica lá na fila 3 dias para comprar aquele celular. Professor, diga. Ainda tem aquele nível virtual de quantos litros de água eu gasto para carregar meu celular. Pois é. Então, entendeu, pessoal, que eu estou dando um exemplo da água. Bom, aí vocês, então, fizeram esse levantamento e chegaram à conclusão que vocês gastam 200 litros de água por dia, direta, água chamada real. Né? Vamos falar da água real, aquela que eu estou vendo ali. Poxa, isso é muito, é pouco, tá bom? Precisa economizar? Não precisa? E aí vocês vão fazer, então, uma pesquisa, né, para procurar saber se esse consumo está adequado. E aí vocês vão observar algumas fontes confiáveis, se você está dentro do limite, se você está abaixo, acima. O fato de eu estar abaixo significa então que eu vou gastar mais? Talvez não seja por aí. Né? Então, essa que é assim, isso que vai partir lá na conclusão, na reflexão. Puxa vida, estou fazendo uma reflexão aqui, que eu gasto 200 litros de água por dia, e encontrei lá num site confiável lá, que o ideal seria X litros de água por dia. Caramba, eu estou gastando muito. O que é que eu vou fazer? Né? Frente ao seu diagnóstico, comparando com o valor médio na sua região, defina quais são as suas propostas. O que eu vou fazer? Poxa, eu tomo 2 banhos por dia de 20 minutos cada um. Caramba, eu vou reduzir para 10 minutos. Cada um. Vou continuar tomando 2 banhos, mas vou reduzir para 10. Isso é uma ação que você pode descrever ali. Eu só dei o exemplo da água, pessoal, que talvez seja assim o mais óbvio, né? Mas é assim que vocês vão tratar todos os outros, né, levantamentos que você fizer. E é isso que eu gostaria de ver lá na reflexão. Então, você vai, fruto de um diagnóstico, comparando com algum dado, né, vocês vão refletir sobre isso e o que é que eu vou fazer, né? Eu concluo fazendo, o que eu vou fazer? Isso vale para tudo, né?
E aí, pessoal, e lá no final do texto as referências, né? Cite todas as referências que você utilizar. E aí, se vocês entrarem na internet, na BNT, vocês vão encontrar a referência, de como citar as referências seguindo a norma BNT. O senhor vai querer as normas da BNT em todo o documento, tipo, seguir todas as regras? Espaçamento, essas coisas todas? Não é necessário. Mesmo porque, aí quando, se você imaginar escrever um texto que vai ser publicado em algum lugar, aí tem a diagramação de cada lugar, né, que é diferente. O que eu falo aqui com relação à BNT são somente referente à citação de normas, é um capítulozinho pequenininho que tem lá na BNT. É como eu cito, por exemplo, um site da internet, como eu cito um livro, como é que eu cito uma revista que eu consultei, né? É só isso daí, mas espaçamento, texto, cada um vai fazer o seu. O meu aqui, eu acho que eu usei aqui espaçamento, deixa eu ver aqui, espaçamento, o que eu usei aqui? Eu usei aqui, olha, antes e depois, espaço simples, tal, antes 6 pontos, 6 pontos, antes 6 pontos depois, tal. Então, tem por aí. Muito bem, pessoal. Então, eu sugiro, então, o trabalho ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa é o que eu chamo de diagnóstico pessoal. Nesse diagnóstico pessoal, você vai levantar os dados. Levantar os meus dados, os seus dados de consumo, né? Pense em como eu me comporto no dia a dia. Qual é a rotina que eu tenho desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir? Se vocês pararem para pensar em termos de rotina do seu dia a dia, vocês têm aí uma espécie de um diário, e vocês vão observar que praticamente de segunda até sexta-feira, os dias são muito parecidos, você tem sempre aquela mesma rotina, você estuda, você trabalha, tal. Sábado e domingo já é um pouco diferente, né? Vai na praia e tal. Mas não importa, qualquer um desses dias você está consumindo energia. Pense, quais são os meus consumos nisso aí? Aqui eu chamo a atenção, pessoal, não se trata de consumo financeiro, e sim de energia. Então, quando vocês colocarem lá, por exemplo, energia elétrica, eu vi na conta da energia elétrica da minha casa que eu gasto R$400 por mês. Não é isso que eu quero ver. Não quero saber de valores financeiros. Quero saber dos valores de quilowatts-hora, que é a quantidade de energia. Então, esqueça tudo quanto é relação financeira aí, é só dado técnico, né? Aí eu quero chamar a atenção de uma coisa aqui, pessoal, olha atenção. Sobre a pandemia. A pandemia surgiu, né, ela segue de uma forma muito inesperada. Então, se vocês fizerem um levantamento, um diagnóstico, considerando este período que nós estamos vivendo agora, simplesmente você vai ter dentro da sua vida um ponto fora da curva, porque nós estamos vivendo um ponto fora da curva. Essa não é a curva da nossa vida, né? Apesar de ser algo previsível, né? Mas não é a curva da nossa vida. Então, essa pandemia vai passar e a gente deve voltar, né, com certeza, aos nossos afazeres regulares. Então, eu quero que vocês se imaginem ainda lá no ano de 2019. Né? No ano de 2019... certamente vocês têm hoje atividades muito diferentes por conta da pandemia em relação ao ano 2019. No ano 2019, vocês levantaram de manhã, iam para a escola, iam para a universidade, iam para o trabalho, estudava à noite, assistia televisão, ou seja, vocês tinham uma rotina do dia a dia que a gente pode considerar a tal da normalidade. Se vocês levarem em consideração esses momentos que nós estamos vivendo agora, de março de 2020 para cá, certamente vai ser um ponto fora da curva e a análise de vocês vai ficar muito comprometida, né? Porque a ideia disso daqui é vocês terem um diagnóstico de vocês, seu, né? E poxa, como é que eu me comporto frente às questões energéticas do planeta e o que eu posso mudar, o que eu posso auxiliar, né? É nesse aspecto, e a gente só consegue fazer isso, né, imaginando um pouquinho fora dessa situação que nós temos agora, né? Certamente essa situação, ela acaba sendo, se você for pensar a vida como um todo, um ponto fora da curva, né? Então, não queremos tratar aqui de algo fora da curva, né? E aqui, pessoal, nessa etapa, então, do diagnóstico, né, você deve ser muito verdadeiro, né, bem verdadeiro, né? Você está se autoavaliando. Então, leve em consideração os seus consumos energéticos, de energia, como, por exemplo, água, eu já falei. Quanto eu gasto de água no meu dia a dia? Quanto eu gasto de energia elétrica no meu dia a dia? O tempo inteiro eu estou consumindo energia elétrica.
No final das contas, você pegar um intervalo de 30 dias, você vai ver lá na residência que você mora, tem lá uma conta para você pagar. A mesma coisa acontece com a água. Né? E ali tem o valor, você vai pagar, que eu não quero esse valor aqui, financeiro, mas sim o conteúdo energético, que vai sinalizar isso. Mas não esqueça, pessoal, isso daqui é uma atividade individual. Se você mora num ambiente com 4 pessoas, sou eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, você vai consumir uma parte disso tudo. E essa parte disso tudo vai estar diretamente relacionado ao quanto você está ali dentro consumindo energia daquela residência. Mas não esqueçam que vocês também consomem energia quando vocês estão fora. Ora, eu vou para a universidade. Na universidade eu entro numa sala que tem lâmpadas, tem ar-condicionado. Às vezes eu até ligo meu celular ali para aproveitar um pouco de energia elétrica da universidade para poder carregar o celular. Então, água, eu consumo água fora da minha casa também. Eu compro uma garrafinha de água, eu levo minha água e vou lá encher no bebedouro ali da universidade, do trabalho, qualquer coisa que eu vá. Então, consumo de água, energia elétrica, consumos de combustíveis, pessoal. Os combustíveis principalmente utilizados nos seus deslocamentos. Poxa, aí eu tenho um carro. Então, eu saio de casa, dirijo uns X quilômetros, meu carro faz 10 quilômetros com litro, não sei o que e tal. No final de um período, quantos litros de combustível eu gastei? Então, eu ando de metrô, ando de ônibus. Poxa vida, caramba, eu ando de ônibus, eu ando 50 quilômetros por dia de ônibus, estou chutando esses números, um ônibus, sei lá, no meu percurso, ele leva talvez 50 pessoas, em média, nos meus percursos, então, eu represento uns 50avos desse consumo. Quantos litros gasta de óleo diesel um ônibus? Vai lá na internet, procura esse dado, isso é facílimo de encontrar. Poxa, então tá aí meu consumo. Metrô, mesma coisa. Eu tenho uma moto, mesma coisa. Professor, eu só uso bicicleta, não uso ônibus, não uso metrô, não tenho carro, não tenho moto, nada. Escreva lá que você anda de bicicleta. Gás de cozinha, pessoal, outro combustível importante. Você precisa comer gás de cozinha, você tem que ferver água, você tem que preparar alimento, não sei o quê. Então, gás de cozinha. Quantos gás de cozinha? Isso é energia. Geração de resíduos, pessoal. Quanto resíduo eu gero? Quanto lixo eu gero? E como é que é esse meu lixo? Eu gero, todo dia eu jogo fora 1 quilo de lixo. Nesse 1 quilo de lixo, ele é basicamente 1 quilo de lixo orgânico, porque eu praticamente não consumo produtos industrializados, tem muito pouca embalagem e tal. Ou pelo contrário, poxa, o meu lixo é composto basicamente de derivados industrializados. Então, é pacote de biscoito, garrafa d'água, pacote de bolacha, chocolate, não sei o quê. Então, quanto que resíduo eu gero por dia? Então, observe, o que tem aqui, né, pessoal? Água, energia elétrica, combustíveis fósseis utilizados nos deslocamentos, gás de cozinha, geração de resíduo. Tudo isso eu transformo em energia. Então, faça um levantamento de um período de tempo um pouco mais longo, determine uma média mensal depois que você vai usar como base. Então, olha, num mês, 30 dias, o meu consumo de água é esse, o meu consumo de energia elétrica é esse. Tal. E aí eu trago essa observação aqui com relação à tal da água, que a gente falou agora há pouco, A gente dispõe de alimento, de vestuário, itens de casa usados com uma frequência muito grande, Todos eles consomem energia para ser fabricado e, principalmente, o maior impacto na questão chamada da quantidade de água que se gasta para fabricar. Exemplo que eu dei, 1.500 litros para fabricar 1 quilo de carne, tem lá água que é utilizada para um aparelho celular, que, sei lá, troco uma vez por ano, ou troco cada 2 anos, então em um ano eu consumo aquela metade da quantidade. E quando eu falo aqui de itens de casa, que a gente consome no dia a dia, são itens que tem ali, por exemplo,
Na minha casa, sou um utilizador de forno de micro-ondas. Eu preparo tudo no forno de micro-ondas. Então, o forno de micro-ondas, sem ele eu não vivo. Né? E como eu uso muito, a durabilidade dele não é tão grande, a cada 3 anos ele quebra, eu troco de forno de micro-ondas. Isso vale para qualquer outra coisa, né? Então, significa que aquilo tem um certo impacto no seu consumo de energia, a fabricação, né, do tal do forno de micro-ondas ali. E isso vale para qualquer outra coisa. Talvez um exemplo mais comum seja realmente um telefone celular. Né? Tem gente que troca telefone celular todo ano, tem gente que troca a cada 2, tem gente que troca a cada 3 meses, 4 meses. Não sei aonde cada um de vocês se encaixam aí, cada um de vocês que sabe disso. Né? Por exemplo, vestuário, quando a gente fala de vestuário. Professor, todo mês eu compro uma calça jeans. Todo mês. Ué, agora eu vou pensar quantos litros de água se gasta para fabricar uma calça jeans. Né? É bastante, mais do que a carne. Né? É bastante. Então, isso causa um impacto. Não, meu consumo de vestuário sei lá, 3 camisas por ano, uma calça por ano, e claro, nos itens mais volumosos aí, né, mais impactantes aí, né, então, não precisa chegar a níveis de detalhes tão grandes, mas é aquilo mais impactante, né, e por aí vai. Então, essa tal chamada água virtual, que a gente, tendo uma relação, eu consigo, então, pesquisar essa relação. Então, aprofunde o diagnóstico, o máximo que você puder, em termos de um diário. Por isso que eu falei, é importante vocês verem qual é a minha rotina, né, de segunda a segunda. Escrevam lá, eu faço isso. Alimento é interessante, né, porque a gente pode achar que não, mas a maioria das pessoas tem mais ou menos uma rotina de alimentação. Você toma café da manhã, a maioria das pessoas tem uma rotina, então, poxa, todo dia de manhã eu como um ovo, tomo um iogurte, como um pãozinho e tomo uma xícara de café. Basicamente, todos fazem, né, mais ou menos a mesma coisa, né, nesse consumo aí. A mesma coisa na hora do almoço, né? Poxa, eu sou vegetariano, então eu só como legumes e tal, tá? Poxa, aí, bom, então eu gasto 2 quilos de batata por semana, mais 3 quilos de cenoura, mais 1,5 kg de chuchu, e por aí vai. Ao contrário, o camarada é carnívoro, então ele consome carne todos os dias. 2 dias por semana é carne vermelha, mais 3 dias por semana é frango, 2 dias por semana é peixe e tal, e por aí vai. Observaram que, pare para pensar um pouquinho, reflita um pouquinho, vocês vão ver que isso é um pouquinho regular. Às vezes, claro, a gente vai num restaurante. Pensando lá em 2019, né, caramba, rapaz, a última vez que eu entrei num restaurante foi antes da pandemia, nunca mais entrei em um restaurante. Acho que entrei em um para buscar uma comida para entrega, e que eu mesmo fui buscar, porque o cara falou, olha, vai levar aproximadamente 1h30 para fazer a entrega, porque estamos com muitos pedidos. Eu falei, então tá bom, eu vou buscar. Mas nunca mais fui. Né? Mas então, se eu pensar lá em 2019, assim, invariavelmente a gente vai num restaurante, meio que você sai um pouquinho, né, daquela rotina da alimentação. Mas se vocês pararem para pensar, basicamente o que acontece é um pouco de igualdade, né, naquilo que a gente tem. Tudo é uma rotina que a gente tem, né? Então, aprofunde esses dados, né, você está trabalhando para o seu próprio autoconhecimento, né, e depois um melhor posicionamento em relação à realidade energética que a gente está em volta da gente. De novo, pessoal, olha, não faça Ctrl+C, Ctrl+V, né, isso é muito fácil da gente decifrar hoje. Eu faço verificação de plágio. Sim, diga. Está me ouvindo? Sim, pode falar. Eu estou com uma dúvida. Essa apresentação de dados, ela vai ser feita como tabela? Como é que ela vai ser feita? A forma que você achar melhor. Não esqueça, pessoal, eu sempre chamo a atenção, e, Felipe, te agradeço do comentário que você fez agora, da pergunta, que é o seguinte, quando a gente escreve alguma coisa, né, muitas vezes, a maioria das pessoas, isso é normal nas pessoas, a gente escreve alguma coisa para a gente mesmo. E a gente esquece que alguém vai ler. Então, será que aquela frase que eu escrevi, quem lê vai entender o que eu estou transmitindo? Então, Felipe, a resposta que eu dou para você é o seguinte,
monte essa tabela, esse diagnóstico da forma que mais for interessante para você, desde que realmente você, poxa, o professor vai realmente entender a minha tabela aqui. Ele vai entender o texto, ele vai entender o parágrafo. Então, é mais ou menos por aí. Né? Não tem, assim, formato, apresente em tabela, absolutamente nada disso. Faça da forma que for melhor para vocês, pensando que alguém vai ler, se alguém sou eu. Né? Então, é isso que eu trago para vocês. Pessoal, estou dizendo aqui, então... Eu respondi sua pergunta, Felipe? Respondi sua pergunta? Respondeu, professor, tranquilo. Beleza, Obrigado. ótimo. É porque eu tenho que fazer todo um esquema aqui para conseguir falar no microfone. Mas obrigado. Tudo certo, ok. Então, assim, pessoal, olha, não faz, principalmente naquela parte de introdução, não faça um Ctrl+V, Ctrl+C de dados de internet, né? A gente checa plágio, tanto eu, Maria Luísa, a gente faz uma verificação desse tipo, isso dá para ser feito eletronicamente muito fácil, né? Elabore o seu próprio texto, né? Não esqueçam, isso é um autoconhecimento, é algo para o crescimento de vocês mesmos. Interpretação e análise de dados, e aí eu digo o seguinte, né? Com os dados levantados, por melhor que você faça um diagnóstico mais completo possível, mais detalhado possível, não vai servir de nada se você não comparar isso, não explorar, não analisar esse dado. Né? Será que essa quantidade de água é muito ou pouco? E dentro dessa quantidade de água, onde é que eu gasto mais? Pô, tomando banho. Sei lá, tomando banho. Então, é ali que eu meio que tenho que trabalhar, né, depois, né? É ali que eu vou pensar mais, né? Eu gasto água molhando o jardim. Eu fico 3 horas com a mangueira ali molhando o jardim, porque eu sinto um prazer enorme nisso. Cada um tem a sua rotina. Então, assim, esse tipo de diagnóstico não vai adiantar nada você ter ele muito bem feito se você, então, não fizer uma comparação quantitativa. E quantitativas são realmente o valor. Quanto que o brasileiro gasta em média de água por dia? Quanta água é distribuída no país, que semana passada, o IBGE estimou em 213 milhões de brasileiros, né? Quanta água consome? Quantos litros de água um habitante da cidade de Salvador, talvez onde a maioria mora, né, gasta por mês, por dia? Na internet vocês acham isso com uma certa facilidade. Geração de lixo. Quantos quilos de lixo a empresa de coleta pública de Salvador recolhe por dia na cidade de Salvador? Quantos quilos, quantas toneladas de lixo? E eu estou participando disso, né? Eu estou gerando. Todo dia eu boto ali um saquinho com 1 quilo ali. Meio quilo, 2 quilos, não sei. Então, qual que é a geração per capita de lixo na cidade de Salvador, no lugar que eu moro? Às vezes, dependendo da informação, se consegue, por exemplo, até no próprio bairro. Então, isso que é uma comparação, você tem lá o seu diagnóstico, fazer uma comparação bem feita para dar base para você discutir depois. Mas verificar onde é que são os seus calcanhares de Aquiles. E não adianta, pessoal, todo mundo tem calcanhar de Aquiles. Todo mundo. Não existe esse que não tenha. Todos têm. Quando se trata de energia. E aí a gente tem que responder essas questões, né? Pensar pelo menos nela. É pouco? É muito? Pode ser menos? Por que eu gasto isso? Como é que eu posso mudar? Onde é que eu posso, entre aspas, economizar? Né? Onde é que é o meu calcanhar de Aquiles? Né? Então você tem que, claro, se esforçar para buscar esses dados médios de consumos locais, né? Nacionais, municipais, colocar isso lá no texto, indicar a fonte que você tirou isso, tal, né? Fontes confiáveis, como eu falei, né? Então, tem que tomar muito cuidado, às vezes, com as fontes. É muito comum, às vezes, a gente encontrar esse tipo de informação, por exemplo, publicado em revistas, jornais, mas, normalmente, um bom jornal, uma boa revista, ele cita qual foi a fonte que ele trouxe ali, né? Então, dá uma olhadinha, poxa, de onde que ele trouxe essa informação? É muito comum também, pessoal, às vezes você está procurando lá, né? Quantos litros de água, ou seja, consumo de água per capita na cidade de Salvador. Vocês vão encontrar lá, talvez, 10 informações e uma diferente da outra. Poxa vida, qual que eu vou usar? Procure cada uma dessas fontes. Né? Quem é que está informando isso? Quem está informando isso? Quem é que distribui água em Salvador? Quem distribui água potável em Salvador? Na Bahia?
Embasa? Embasa, puxa vida, Ah, sim, embasa, isso era, né? eu pensei que o senhor não sabia que era uma pergunta. Embasa, exatamente. Poxa, então talvez lá na Embasa, né, talvez eu consiga uma informação seja mais embasada, né? Poxa, embasada de embasa. Né? Energia elétrica, por aí vai, né? Geração de lixo, né? A Companhia de Aterro Metropolitano de Salvador aí, boa piada, né? Companhia Metropolitana de Lixo aí. A Luísa levantou a mão. Fala, Luísa. Professor, essa questão dessa análise de dados, eu teria que pesquisar de Salvador comparando com o meu, ou, por exemplo, eu sou de Belém, eu pesquiso daqui. Não, você está morando onde? Olha, desde quando eu percebi que a pandemia ia demorar, eu voltei para casa, para Belém. Você voltou para casa. Considere Belém, mas, de novo, considere-se num momento normal, não leve em consideração a pandemia. Né? Antes da pandemia, você morava em Salvador? Por um ano que foi que eu consegui estudar aí, presencial. Então, talvez você possa levar em consideração isso. Mas, veja bem, isso não é uma. Isso já aconteceu várias vezes, principalmente nesses semestres virtuais. Né? Eu já tive alunos, professor, olha, desde que começou a pandemia, eu voltei para a minha cidade, estou aqui, está de distância e tal. Leve em consideração a sua cidade. Imagine-se de uma forma normal ali na sua cidade. Informe isso lá na atividade. Né? Informe que você está lá, tal, que você já está lá há algum tempo, que você vai considerar os dados relativos àquele. Não, isso não vai trazer nenhum impacto negativo para o trabalho, em absoluto, de forma alguma. Você pode considerar sim. Vai muito no critério de vocês. Eu sei que tem muitos alunos, por exemplo, principalmente o pessoal que veio do interior. Então, o camarada passa no vestibular, ele vem do interior, mas com a pandemia não teve jeito, ele não chegou nem a morar aqui. Então, óbvio, ele vai ter que considerar um período normal ainda lá no interior que ele estava, né, antes de vir para Salvador. Talvez seja o seu caso, no caso de Belém, como você falou. Defina, não vai ter maiores impactos, não. Eu moro na região metropolitana, metropolitana em Simões Filho. Tá, você pode considerar a cidade que você mora, Simões Filho. Só não sei se você vai conseguir dados, eu não conheço, né, as fontes de informação da cidade de Simões Filho, se você vai conseguir os dados que você precisa da região. De Salvador, certamente sim, que eu sei que sim. Professor, eu ia falar justamente isso com o senhor. Aqui o sistema de informações do próprio município são muito precárias, muito mesmo. E aí, como aqui é que onde fica? Eu moro em Lauro de Freitas, aqui também são. Lauro de Freitas também tem muita informação, são bastante dúbias, precárias e tal. Então, é região metropolitana, vamos comparar com dados de Salvador. E talvez a diferença seja muito pequena, entendeu? Entendi. Tá certo? Agora, deixe isso claro no trabalho, tá? Para eu poder me situar na hora que estiver lendo ali. Né? Então, pessoal, voltando, né? Então, faça essa interpretação de dados, tal, muito pouco, e por aí vai, como é que eu me comporto, né? Nessa abordagem, né, vai tudo, água, energia, alimentos, vestuário, combustível, por isso você vai fazer lá o seu diagnóstico, o seu levantamento. E no final, pessoal, a reflexão, né? Como você pode melhorar? Melhorar por quê? Pessoal, 100% de pessoas que fazem esse tipo de atividade, no final, percebem claramente e se sentem impactadas. Eu acabei de perguntar aqui agora quantos litros de água vocês consomem por dia. Vocês responderam, não faço a menor ideia. A maioria de vocês não tem a menor ideia quantos litros de água por dia. É algo tão automático, né? Pegar, abrir a garrafinha, encher, botar, abrir, ir no banheiro, dar uma descarga, tomar banho, tal. É algo tão automático que a gente nem percebe, né, o quanto que a gente está consumindo. Mas quando a gente faz esse levantamento e compara, caramba, rapaz, eu não pensei que eu era tão gastão em água assim, não. Puxa vida, eu sou um desastre em relação à água. Muitas pessoas, estou dando exemplo de água, mas pode ser com qualquer uma daquelas outras situações ali. Né? E aí que na reflexão, a tal da conclusão, é que vocês vão, então, né, definir, em função daquilo que vocês levantaram, né, puxa, o que eu vou fazer? Quais são as minhas propostas? Né? Como é que eu vou, que objetivos eu traço daqui para frente? Né? O que eu vou fazer? Agora, claro, objetivos palpáveis, não adianta você escrever ali um objetivo que meio que impraticável de fazer, e às vezes acontece. Né?
Mas trace metas, então, olha, eu vou fazer assim, eu vou reduzir, sempre eu uso a água como exemplo, eu vou reduzir o consumo de água, sei lá, vou reduzir de 200 para 180 litros no primeiro mês, depois vou tentar economizar no banho, em vez de eu lavar o carro 2 vezes por semana, eu vou lavar só uma, e, não sei, e por aí vai, entendeu? Então, essa é a parte extremamente importante, né? Vocês têm que fazer uma reflexão aí, porque, de certa forma, né, a gente está aqui no planeta, nós estamos consumindo aquilo que o planeta fornece para a gente, e, de certa forma, o ideal seria que eu passasse meio desapercebido, né, em relação ao planeta, né, que o planeta nem percebesse a minha passagem por ali, né, mas ele percebe, claro, né? Então, essa é uma parte mais importante, porque não adianta você fazer um bom diagnóstico, uma excelente análise de dados, sem que isso resulte nas suas ações. Ações sempre pensando no nível pessoal. Aí, pessoal, quando eu falo nível pessoal, é porque esse é um trabalho do eu, é um trabalho de cada um de vocês, né? Então, se vocês moram em casa com 4 pessoas, veja qual que é o seu consumo em relação às outras, né? Se você tem... já me perguntaram, e antes que me pergunte, eu vou comentar aqui. Professor, eu tenho um animal, tenho um cachorro de estimação. Ele é o seu eu, porque ele não vive sem você. Se é você que cuida, ele é seu, inclua ele. Porque é você que dá o sustento para ele, porque ele sozinho não faz nada. Então, vamos dizer assim, faz parte da sua vida aquilo ali. Né? Então, talvez não, é importante que você inclua. Tá? Mas dentro de uma residência com outras pessoas, não, porque cada um vai ter o seu comportamento. Né? Então, trace seu plano para mudanças, né? Caso o seu diagnóstico tenha essas indicações, e sempre existe, né? Ok, pessoal, entenderam aqui a questão dos 3 etapas? Então, uma etapa de diagnóstico pessoal, e essa etapa é o que eu sugiro. Isso daqui não é obrigado a me enviar, não, viu, pessoal? Essa prazo parcial aqui, se vocês acharem, não, eu não vou até o dia 5 enviar o diagnóstico, eu vou preferir enviar o trabalho. Isso, como ele não vai para nós, isso é uma sugestão que eu estou dando esse prazo parcial para que eu tente avaliar como é que está o andamento de vocês. Se vocês estiverem seguros, tudo bem, não tem problema nenhum. Não é necessário me enviar. Tá? Mas o trabalho final, claro. Muito bem. Que observações importantes aqui que eu faço para vocês? O seguinte, ó. Essa folha de pedido, ou seja, isso que eu estou apresentando para vocês aqui, eu chamo de folha de pedido da atividade individual, ela vai ser postada no Moodle, lá na forma de arquivo, lá no box atividade individual, está lá já, atividade individual. Então, terminando a aula aqui, eu já vou postar ela lá, hoje, na data de hoje. E ela também está sendo apresentada hoje, ao vivo aqui para vocês, né? Os textos elaborados por vocês, tanto parcial e final, eles devem ser única e exclusivamente postados no Moodle, até essas datas limites que foram indicadas lá em cima, né, nesse pedido, que estão indicadas aqui, lá no início dessa atividade aqui, né? De novo, lá na atividade inbox, em resposta a um pedido de tarefa. Então, pessoal, lá no box, atividade individual, vocês vão ter um arquivo correspondente a esse texto que está aqui. E mais daqui a alguns dias, eu vou colocar lá um pedido de tarefa. Um pedido de tarefa significa que o Moodle vai permitir que vocês, ao entrar no pedido de tarefa, anexe a resposta a essa tarefa. E aí eu vou receber essa resposta de tarefa. Então, vai ficar anexado o seu documento ali, e anexado o seu documento, eu terei acesso a ele. Só eu tenho acesso a ele, ninguém mais tem acesso. Então, os trabalhos são completamente individuais. Então, eu, professor, tenho acesso a ele. Então, eu vou ler o seu trabalho, e ali mesmo, naquele local, tem um espaço para os meus comentários e um espaço para a nota. A nota, obviamente, só vai ser no trabalho final. Então, é ali que eu vou escrever os comentários, por exemplo, da parte parcial que vocês fizeram. Olha, você foi por aqui, foi por ali, eu sugiro você fazer isso, tal, tal. Ou seja, eu vou fazer sugestões e comentários sobre aquilo que vocês fizeram. Tudo no Moodle. Nada por e-mail, 0 e-mail. Né? Então, texto e lá, pedido de tarefa. Os textos, então, pessoal, tanto parcial quanto final, eles devem ser salvos única e exclusivamente com o seu nome completo. Por favor, não bote lá, trabalho de QI 031. Não coloque isso lá, porque fica difícil a minha identificação depois.
grave o texto com o seu nome. José Joaquim da Silva Xavier, famoso Tiradentes, né? Então, bota lá o nome lá. Né? Maria Pereira da Silva, bota lá. Que aí fica muito mais fácil identificar cada um desses trabalhos. Aí vocês vão salvar isso num PDF, vocês estão fazendo no computador, um texto em Word, salva ele em PDF, e é esse PDF que vocês vão, então, postar no Moodle, lá no pedido de tarefa. Os comentários que eu faço, eu não vou escrever sobre documento nenhum. Eu não vou escrever sobre o documento, né? Por isso que vem num PDF, não vou escrever no PDF. Eu vou sempre numa caixinha lá de comentários, ou seja, é o feedback que eu vou dar para vocês, que vocês individualmente terão acesso lá no Moodle também. Então, os meus comentários sobre os textos, não sei o que tal, parciais, né? Eles serão postados lá no pedido de tarefa, né? Eles serão individualizados lá, cada um vai ter o seu. A nota final também vai estar postado lá, né, nesse pedido de tarefa lá na data da entrega. Então, depois de alguns dias, vocês terão a nota final. Poxa, tirei 10, tirei 5. Né, então, tanto 10 quanto 5 tem lá o meu comentário. Por que você tirou 5? Por que você tirou 10? Né? Os textos vão ser checados, como eu falei, contra plágio, então, cuidado com isso, faça seu resumo. E, de novo, em nenhuma hipótese eu aceito qualquer texto enviado por e-mail, eu simplesmente nem respondo. Eu deixo muito claro isso aqui, né? Tudo dentro do Moodle, para ficar registrado, é a forma que a gente tem para deixar tudo registrado lá. Mesmo que estiver dentro do prazo, né? Que dirá fora dele. Né? E como é que isso é corrigido, pessoal? Está aqui, olha, o critério usado para correção. Então, estão aqui os pesos, valendo 10 pontos, obviamente. Então, a estrutura do texto, eu já até disse lá, como é que vocês estruturam o texto, né? Tem peso 1, a escrita, né? Como é que vocês escreveram, tal, peso 1. O conteúdo, né? Peso 1. O diagnóstico que vocês fizeram tem peso 2. A análise de dado 2 e a reflexão tem peso 3. Por isso que eu falei que ela é a parte mais importante. Bom trabalho, pessoal. Alguma dúvida? Tentei ser o mais explicativo possível aí. Professor? Diga. Aqui é Felipe, boa tarde. Eu queria Diga, falar Felipe. com o senhor no que Diga. tange as referências. O senhor só Sim. quer as citações, tanto direta ou tanto parafrástica, no final ou também no meio do texto, caso a gente cite algum autor? Faça como você achar melhor. Às vezes, quando a gente está escrevendo um texto, né, a gente acaba numerando lá no texto. Número 1, referência 1. A 2 é aqui. Pode fazer dessa forma, não tem problema. Às vezes, a pessoa cita o autor. Olha, de acordo com Pedro Paulo da Silva, né, o autor Pedro Paulo da Silva, ele escreveu lá que isso. Então, está lá referenciado lá. Né? Pode fazer de um jeito ou de outro, Felipe. Tanto faz. Tá não... certo, professor. Obrigado. Beleza. Joia. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu sugiro o seguinte, leiam lá o texto, né? Esse texto aqui, né? Leiam ele novamente lá no Moodle, né? Terminando a aula, em 5 minutos, 10 minutos, está lá no texto, publicado lá. Leiam ele direitinho, né? É possível que vocês tenham novas dúvidas, e aí a gente tira essas dúvidas, né? A gente tira essas dúvidas na medida durante as aulas aqui. Né? Daqui para frente, a gente pode deixar os primeiros minutos da aula para tirar uma dúvida, e que muitas vezes a dúvida de um pode ser, de repente, pode tirar a dúvida de muita gente, né? Então, por aí vai. Isso surge mesmo, não tem problema, e a gente pode, da forma mais, assim, a tentativa da minha melhor explicação e orientando vocês nessas informações. Por isso que aquelas fases parciais ali, elas acabam sendo importantes no sentido de auxiliar vocês, né? Olha, tá indo bem. Olha, poxa, você falou da água e da energia elétrica, mas esqueceu do gás, esqueceu de geração de lixo e tal. E ao longo do tempo, pessoal, eu vou passando novas informações para vocês complementares. Aí, não são informações relacionadas a esse tipo de informação que eu passei aqui, não. São informações bem específicas com relação à situação energia. E, obviamente, pessoal,
As aulas que nós já demos até agora, ou seja, que vocês assistiram até agora, e as daqui para frente, em muitas dessas aulas, haverão informações aqui, vão existir informações aqui, que vão ser fundamentais para vocês aqui nessa atividade. Eu vou comentar muitas coisas ao longo das aulas aqui, ao longo das próximas aulas. Por falar em próxima aula, né? Por falar em próxima aula, deixa eu voltar aqui no mudo, muito bem. A próxima aula, pessoal, então tá a aula aqui hoje do dia 31, a próxima aula na semana que vem, é dia 2, ela é uma aula... Não, dia 2 não é a semana que vem, dia 2 é ainda essa semana, quinta-feira, né? Ela é uma aula assíncrona. Então, eu vou postar lá para vocês uma aula gravada sobre o tema pegada ecológica. Uma aula gravada, eu vou colocar aqui com mais algumas informações aqui, né, sobre o tema pegada ecológica. Aí, na semana que vem, é o feriado de 7 de setembro, né, o feriado de 7 de setembro, que promete, que é uma beleza, né, assistir um pouquinho da mídia, a gente percebe que 7 de setembro vai ser, ou o mundo acaba, ou ele continua como está, eu acho que ele vai continuar. Eu espero que ele continue como está, e melhore, né, a gente espera que ele melhore, eu acho que não vão ter a capacidade de acabar o mundo a partir do dia 7 de setembro, não. Então, aí é feriado, e depois tem uma aula, voltando aqui à aula 5, lá no dia 9, nós vamos continuar, né, leis da termodinâmica e limites do planeta. Então, nessas próximas, no dia 2 e dia 9, assuntos estarão aqui postados. Então, a aula de quinta-feira, ela é do tipo assíncrono, né? Então, eu não estarei aqui ao vivo, será uma aula gravada que eu apresentarei aí para vocês, tá? Bom, pessoal, era isso, então... Aí a Luísa escreveu, bom, por enquanto, para mim, tudo certo. É isso, pode surgir dúvidas, conforme vocês vão começar a levantar esses dados, eu não tenho dúvida que as dúvidas irão aparecer. E aí a gente vai tentar esclarecer ao longo do tempo. Se vocês tiverem uma dúvida e quiserem escrever no chat aqui do Moodle, pode escrever também, que eu tenho lá sempre, toda vez eu dou uma olhadinha e tento ali fazer um esclarecimento. Se eu perceber que a dúvida pode ser uma dúvida um pouco mais geral, aí vale a pena, eu deixo ela anotada aqui para falar numa aula, eu explico para vocês aqui de uma forma mais global. Professor, se surgir alguma dúvida assim durante esse processo, posso colocar lá no Moodle, lá, o senhor? É isso, coloque lá no Moodle, é isso. Coloca Pronto. A dúvida lá e tal, e assim, como eu falei, se eu achar que é uma dúvida muito geral... Puxa vida, isso daqui eu acho que realmente, me passei, eu devia ter explicado isso melhor. Aí eu falo na turma aqui. Né? Se não, se for uma coisa bem específica, eu respondo diretamente ali, tá bom? Tá bom. Tá bom? Bom, pessoal, é isso daí. Esse texto vai estar, então, daqui a 10 minutos lá no Moodle, para vocês terem acesso a ele, né? E aí vocês, então, comecem. Né? Arregace as mangas, ó, né? Arregaça a manga aí e comece a fazer o levantamento, comece a pensar, eu vou fazer uma tabela, vou botar uma tabela, vou fazer um texto, comece a pensar como é que você vai levantar, como é que você vai obter esses dados. Né? Vem cá, professor, é obrigatório fazer tabela, é? Como? É obrigatório ter tabela, é? Eu já falei que não. Alguém perguntou sobre isso e eu falei, não. Se você quiser apresentar uma tabela, você apresenta. Se você quiser apresentar um parágrafo, você apresenta, não tem problema nenhum. Não esqueça que a forma que você vai apresentar, você também tem que tentar se colocar no lugar de quem vai ler. Pô, será que a pessoa que vai ler, que no caso sou eu, está entendendo o que eu escrevi aqui? Será que eu estou sendo claro? Claro que o senhor vai entender. Não sei. Rapaz, eu já recebi coisas aqui que eu virei de cabeça para baixo e não conseguia entender o que estava escrito. Mas o meu, professor, o senhor vai entender, tenho certeza disso. Tá bom. Tomara. Significa que vocês estão escrevendo bem. É ótimo, isso é muito bom. Né? Escrever bem faz parte do nosso aprendizado. Né? É isso aí, pessoal. Então, até terça-feira, porque quinta-feira a aula é assíncrona. E terça-feira estaremos aqui... Não, desculpa, terça-feira é 7 de setembro. Terça-feira é feriado. Né? E se o mundo não acabar, no dia 7 de setembro, na quinta estaremos aqui. Dia 9 de setembro, estarei ao vivo aqui,
O mundo não vai acabar, não. Claro, 7 de setembro Professor, não vai acabar, não. Diga, quem eu tenho uma falou? dúvida sobre essa aula síncrona aqui. É um filme, não é isso? É uma aula gravada. Vocês vão me ver lá, vai ter um link para vocês assistirem uma aula gravada. Eu não estarei lá ao vivo, estarei na aula gravada. E aí vocês vão assistir a aula como se fosse ao vivo, tal, fazer as suas anotações. Pode ver de novo, volta, vai. Pô, espera aí, como é que foi mesmo que ele falou aqui e tal. Volta, vai, tal. Aí vocês vão ter essa aula gravada lá. E, obviamente, mais alguns documentos, arquivos, algum outro videozinho, alguma coisa do tipo que eu sempre vou colocando lá para auxiliar vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, até, caramba, segunda, quinta, terça, então até quinta-feira, semana que vem só. Comecem, pessoal, comecem a trabalhar na atividade aí. De novo, cuidado, pessoal, não deixem para cima da hora, não, porque a atividade não fica legal. E aí, a nota também não fica. Pode ter certeza disso, tá bom? Tá certo, professor. Beleza, então, pessoal. Abraço a todos. Professor, boa tarde. Boa tarde, bom fim de semana. Até quinta-feira, semana que vem, ao vivo aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, colegas. Até a Tchau, próxima. tchau.